Salmo 73, verso de número 16 e 17. Quando eu me esforçava para compreender, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então eu compreendi o destino deles, o fim deles. Pai de amor e de bondade, na Tua presença nós estamos nesta noite tão especial. Primeiro dia da semana, Senhor, mais um culto em família. E a Tua igreja está reunida para celebrar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu nome. Ao Senhor seja honra, glória, louvor e adoração nesta noite. O culto é para Te adorar, Senhor, é para bendizer o Teu nome. E a Tua presença é tão maravilhosa neste lugar. O Teu Espírito Santo, Senhor, tem liberdade em nosso meio para agir e operar. E a palavra que vamos partilhar com a Tua igreja, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, de maneira especial, venha tocar os corações, venha operar maravilhas e milagres, venha fazer nós compreender o Teu querer e a Tua vontade, o Teu nome venha ser glorificado, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos a Ti. O texto que nós lemos no Salmo 73, o Salmo do maestro, do cantor, um salmo de Asaf. E Asaf, num dia normal da vida dele, ele se depara com alguns pensamentos que vêm à sua mente e que descem ao seu coração. E ele começa a olhar para os lados, ele começa a olhar à sua volta e vê algumas coisas que na mente de Asaf, no coração de Asaf, não estão certas. Ele olha para o ímpio, ele olha para a maneira em que o ímpio vive, em que a pessoa que não ama a Deus e que não serve a Deus se direciona na sua vida. Ele olha para si mesmo e diz assim: eu estou meio confundido, porque parece que eles não têm dificuldade, parece que eles não têm sofrimento, parece que eles não têm nenhum problema. E ele vai descortinando que ele quase se desvia, ele quase deixa os seus pés se resvalarem diante do que está acontecendo à sua volta. Parece que no contexto desse Salmo 73, a verdade está perdendo para a mentira, o erro está tomando conta, as coisas estão sendo invertidas, os valores. Se você olhar para o Salmo 73, Asaf está olhando e dizendo: há uma inversão de valores. E o Espírito de Deus tocou tão forte no meu coração sobre este assunto, porque nos dias em que nós estamos vivendo não é diferente nos dias de Asaf. Se você olhar para os lados, se você deixar de olhar para Jesus, se você deixar de olhar para o Senhor e seguir as pisadas do teu mestre, vai vir momentos em que você vai ter dúvidas no teu coração, vai vir momentos em que você vai ter o sobressalto, ou talvez ser assaltado pelo inimigo acerca da tua fé, da tua convicção e do que Deus tem para a tua vida, porque tem tanta coisa acontecendo no mundo moderno, que você às vezes pode ser pego de surpresa por algum pensamento, por alguma coisa que está acontecendo, e dizer: será que vale a pena? Será que é desse jeito mesmo? Será que tem que ser assim? Eu acho maravilhoso que Asaf ficou questionando por alguns momentos. Não sei quanto tempo ele demorou para escrever esse salmo, não sei se foi no mesmo dia, mas em um dia ele entra no templo, e o texto que nós lemos vai dizer: quando eu me esforçava para compreender tudo o que está acontecendo na sociedade, tudo o que está acontecendo no contexto em que eu estou vivendo. Não sei se era no palácio, não sei se era em Jerusalém, provavelmente, no palácio eu não sei, o trânsito de Asaf no palácio,
mas no templo ele estava seguidamente, porque ele regia o coral, ele conduzia a adoração a Deus. E ele olha até para o templo e diz: olha o que está acontecendo. Mas de repente um dia ele vai ao templo. O texto diz que eu estava me esforçando para compreender, e era difícil entender. Mas um dia eu entrei no templo, aleluia. Um dia eu cheguei na presença de Deus. Um dia eu me aproximei do Senhor e eu entendi, aleluia, como que vai ser as coisas. Eu compreendi como que vai acontecer todas as coisas. É tão interessante que o que tenta tirar eu e você da presença do Senhor é porque nós estamos afastados às vezes, é porque nós estamos perdendo a comunhão, o contato e a proximidade do nosso Deus, e a gente acaba sendo assaltado por pensamentos, por coisas desta vida que tentam tirar a nossa confiança, que tentam colocar dúvida e alguma coisa para nos dizer, ou para nós pensarmos: será que continuamos ou paramos? Mas todas as vezes que você entra pelas portas do templo, todas as vezes que você se aproxima de Deus, e é tão interessante que não é só entrar no templo, porque templos tem muitos, mas você entrar no templo e compreender e se aproximar do Senhor, abrir o teu coração, rasgar a tua alma e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu preciso voltar a entender e voltar a ser como criança, voltar a confiar, voltar a entender que o Senhor realmente é quem supre, quem cuida, quem protege, quem sustenta e provê todas as coisas. Porque no decorrer da caminhada a gente vai vivendo, vai provendo, vai fazendo, vai tomando as decisões. As decisões são segundo o nosso entendimento, segundo a nossa mente, segundo o nosso conhecimento, segundo aquilo que estudamos e aprendemos. E quando a gente vai empreender e fazer as coisas, se a gente não voltar para a palavra, se a gente não voltar e buscar ao Senhor e pedir a direção dEle, em muitas vezes nós vamos ter algumas surpresas, até mesmo alguns momentos em que a gente vai achar que está errado e que nada do que a gente faz está certo. Mas quando a gente se apresenta diante do Senhor, Ele vai nos dar o direcionamento, Ele vai fazer você entender, Ele vai fazer eu e você compreendermos como serão todas as coisas. E aí a alegria toma conta do nosso coração, a alegria toma conta da nossa alma. Nessa madrugada, enquanto eu viajava, Deus me deu esse texto para meditar nesta noite. E eu olhava e comecei a deixar Deus falar ao meu coração. E eu me lembrei de Ana. Ana, aleluia, morava em uma das tribos de Israel. E o templo, o tabernáculo estava em Siló. O sacerdote era Eli, Ofni, Finéias, seus filhos, que eram sacerdotes naquele tempo. E a Bíblia diz que Eucana, marido de Ana, ia todos os anos à casa do Senhor. Todos os anos se apresentava diante de Deus para oferecer o sacrifício, para oferecer as suas ofertas, para levar a primícia da terra, para se apresentar diante de Deus. E por muito tempo Ana vem ao templo, vem ao tabernáculo, vem na presença de Deus, e ela está passando por dificuldades. Ela está passando por um problema como Asaf, porque Penina tem 10 filhos, a madre de Penina está gerando, e ela vai tendo filhos, e elas vão, e Eucana, Ana e Penina vão ao templo, vão à casa do Senhor, e Ana não consegue ver Deus fazer milagres na vida dela, não consegue ver algo extraordinário acontecer, mas de repente, aleluia, Ana, numa ocasião especial, ela diz: eu vou fazer diferente. Aleluia, depois deles comerem, depois deles fazerem um banquete, em vez de ela continuar na festa, ela sai e ela vai ao tabernáculo. Eles estavam acampados ali, ao redor, em Siló, com a sua família. Em vez de ela voltar para as práticas normais do dia a dia, ela diz: eu vou entrar no templo, aleluia, eu vou ir à presença do Senhor.
E o Senhor falou tão forte ao meu coração: todas as vezes que você entra no templo, todas as vezes que você entra na presença do Senhor, a sua oração é respondida, a sua oração é ouvida no céu, a sua oração chega na presença de Deus. Naquele dia especial, ali que provavelmente era tarde, porque era depois do banquete, depois da festa, ela entra no templo e ela começa a orar ao Senhor, ela começa a clamar ao Senhor, e o texto diz que ela derrama a sua alma na presença de Deus. Ela não consegue falar, mas ela mexe os lábios, ela começa em uma oração silenciosa, que não sai uma voz audível e alta, ela começa a falar com Deus e apresentar diante de Deus a sua necessidade. Todas as vezes que eu e você adentrarmos a este templo, todas as vezes que eu e você adentrarmos a presença de Deus, talvez na nossa casa, talvez dentro do nosso carro, a nossa oração é ouvida na presença do Senhor, e o milagre acontece. Algo da parte de Deus vai acontecer, e a resposta virá ao teu coração. Por isso que a gente vem ao templo e a gente dá alguns minutos antes do culto iniciar, para que você e eu, nós dobremos o nosso joelho e venhamos apresentar diante do Senhor a nossa adoração, a nossa oração, a nossa maneira de que estamos diante de Deus naquele dia. Aleluia, um vem com louvor, um vem com salmo, outro vem com cântico, e todos nós viemos adorar ao Senhor. Mas como é bom entrar no templo e orar e falar com Deus, como é bom entrar no templo, dobrar o nosso joelho, rasgar a nossa alma e dizer: Senhor, eu estou mais uma vez aqui, o problema ainda está lá, a dificuldade ainda está instaurada e não há uma solução aparente, mas eu estou na tua presença. Todos os dias que você adentrar esta casa, nem que seja por 5 ou por 10 minutos, dobre o teu joelho. Ah, pastor, mas eu cheguei e já estavam cantando. Dobre o teu joelho, faça uma oração, apresenta diante de Deus, Ele ouvirá e Ele atenderá a tua necessidade. A primeira bênção que acontece para nós quando adentramos ao templo é a nossa oração respondida. A segunda bênção que acontece quando adentramos ao templo é que nós vemos a glória do Senhor. Nós vemos Deus agindo no templo, Deus operando no contexto do culto, Deus fazendo milagres. A glória, a presença, a unção e o poder de Deus está aqui quando nós nos reunimos. Quando não há ninguém no templo, é uma casa normal, mas quando você entra no templo, a glória do Senhor, a presença de Deus se manifesta, o teu coração se enche de alegria e você pode ouvir a voz de Deus falando contigo. Você lembra de Salomão? Salomão edifica um templo suntuoso, maravilhoso, que não houve igual. Muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, muitas madeiras extraordinárias que havia naquele tempo. Ele organiza tudo e daí de repente, depois de tudo pronto, ele reúne o povo, reúne os levitas, reúne os sacerdotes e diz: nós vamos consagrar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor no templo. Aleluia. Não é errado você adorar em qualquer outro lugar, mas o melhor lugar para você adorar a Deus é aqui no templo, é na presença do Senhor. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo de número 6, capítulo número 7, que quando os levitas começaram a adorar, quando a arca que simboliza a presença de Deus, aleluia, lá no Velho Testamento, ali estavam os mandamentos, ali estava, aleluia, o maná, ali estava a vara, aleluia, de Arão que havia florescido, e ali estava a ordenança do Senhor. Quando a presença de Deus entra pela porta do templo, a Bíblia diz que a glória do Senhor tomou conta, aleluia, a fumaça tomou conta, aleluia, ninguém quase conseguia adorar por causa da presença do Senhor. Quando eu e você viemos ao templo, quando nós estamos no templo, você tem facilidade de ver a glória de Deus,
Deus, o poder de Deus, a unção de Deus de uma maneira especial. Não fique despercebido neste lugar, porque aqui é o lugar, aleluia, disse o apóstolo, aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, aleluia. É no templo que a gente recebe de Deus a revelação do futuro. A terceira bênção que eu marquei rapidinho nessa madrugada é que a gente recebe a revelação da parte de Deus acerca do presente, acerca do futuro. Aleluia. E o texto que fala disso é esse texto que nós lemos. Estava conturbado, estava com problemas, estava com os pensamentos meio desatinados. E quando Asaf entra no templo, ele consegue compreender o que Deus está fazendo hoje e o que Deus vai fazer amanhã. Aleluia, aleluia. Este é o lugar para você vir buscar direção de Deus. Este é o lugar para você vir buscar a provisão de Deus para a tua vida. Este é o lugar para você vir e estar na casa do Senhor e dizer: eu vim à casa do Senhor, porque aqui tem uma resposta, aqui tem uma saída, aqui há uma esperança para o meu problema e para a minha situação, e o milagre vai acontecer. É no templo que Deus revela, é no templo que Deus mostra, é na presença de Deus, aleluia, que eu e você conseguimos ver com os olhos da fé o que Deus está projetando para mim e para a sua vida. É no templo que os nossos olhos estão abertos, ou se tornam mais abertos, para ver a mão do Senhor trabalhando em nosso favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não precisa procurar em outros lugares, é aqui, na presença do Senhor. É no culto de domingo, é no culto de terça, é no culto de quinta-feira que você vem à casa do Senhor. É na escola bíblica dominical em que Deus vai revelando ao teu coração coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. O profeta Jeremias vai dizer no telefone do céu, aleluia, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Já parou para pensar que a solução dos nossos problemas, a solução daquele problema que está na tua vida, na tua empresa, no teu trabalho, aleluia, lá na tua rua, lá na tua casa, lá na tua família, está em buscar ao Senhor de todo o teu coração. A resposta para as tuas indagações em estar em vir à presença de Deus e abrir o teu coração, e aqui Ele vai direcionar, vai encaminhar, vai cuidar de cada detalhe, e milagres vão acontecer a partir do templo, a partir de estarmos aqui, e você sai daqui levando a bênção para a tua casa, a bênção para a segunda, a bênção para a terça, a bênção para a quarta, porque Deus vai dirigindo você e você vai entendendo a cada dia, a cada momento, o que Ele quer fazer na tua vida, aleluia. Eu acho lindo que Saul perdeu, o pai de Saul perdeu a jumenta. Saul vai procurar 3 dias depois, eles estão voltando já, porque a preocupação já não é pelas jumentas, é por Saul. E o moço que está junto diz: olha, tem nessa cidade um homem de Deus, e era o sacerdote, era o juiz, era o profeta Samuel. E ele diz: vamos até ele. E o final do versículo diz: ele nos ensinará o caminho que devemos seguir. Quando você vai à presença de Deus, você compreende o caminho que você precisa seguir, você compreende aonde você vai investir, de que maneira você vai investir, qual é a decisão que você vai tomar quando você vem à casa do Senhor, quando você chega na presença de Deus. Deus vai revelando ao teu coração, e você sai daqui dizendo: eu não sabia, eu não tinha tomado ciência, eu não tinha percebido o que Deus quer fazer através do que está acontecendo na minha vida. E você sai daqui dizendo: eu vou vencer, vai acontecer algo, porque eu estou na presença do Senhor. Asaf disse: eu não sabia, estava difícil de compreender, mas eu entrei no templo, eu entrei na presença do Senhor.
Eu entrei no lugar que Deus vai falar para Salomão, dizendo: aonde eles estiverem, se eles orarem, aleluia, com as mãos estendidas para este lugar, eu, o Senhor, ouvirei a oração, eu, o Senhor, atenderei a súplica. Todas as vezes, disse Deus para Salomão, que o povo tiver dificuldade, que faltar chuva, que faltar alimento, mas virem ao templo para clamar ao Senhor, eu abrirei as janelas dos céus, eu abençoarei o meu povo, aleluia. Eu quero que nesta noite você saia como Asaf, aleluia, que você saia da maneira que Asaf saiu do templo, dizendo: o Senhor está cuidando dos detalhes. Para você entender, no último versículo do Salmo 73 diz assim: mas para mim bom é aproximar-me do Senhor, bom é estar junto de Deus, ponho minha confiança no Senhor para proclamar as suas maravilhas. O texto atual diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, ponho nele a minha confiança para anunciar as suas obras. Já parou para pensar? Você vai sair do templo, você vai sair da presença de Deus e vai dizer: realmente eu preciso ficar cada vez mais perto do Senhor, realmente eu preciso falar mais com Ele, ouvir mais o que Ele fala comigo, para que eu possa tomar decisões acertadas, para que eu possa fazer investimentos corretos, para que eu possa me empenhar em agradar a Ele, porque quando nós agradamos o Senhor, aleluia, o texto foi lido, Ele se agrada de nós, e Ele se deleita no nosso caminho. Por quê? Porque Ele ama quando o homem anda na presença do Senhor. Quando nós viemos ao templo, a gente encontra coisas perdidas. Quanta gente que perdeu coisas valiosíssimas. A quarta bênção, a primeira bênção é a bênção que a oração é respondida. A segunda bênção é que nós vimos a glória do Senhor quando viemos ao templo. A terceira bênção é que nós sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida hoje e amanhã. A quarta bênção é que a gente consegue encontrar algumas coisas que se perderam aqui no templo. A Bíblia vai registrar no capítulo de número 2, ou capítulo número 4, aleluia, capítulo 2 de Lucas, quando José e Maria vão todos os anos ao templo em Jerusalém. Eles saem de Nazaré e vão a Jerusalém adorar o Senhor. Numa das festas que eles vão adorar, eles ficam alguns dias adorando e eles voltam embora. É uma multidão de Nazaré que foi para Jerusalém. A multidão está voltando e eles acham que Jesus está no meio da multidão. E eles voltam tranquilo, de repente estão quase chegando em Nazaré, e eles começam a procurar Jesus no meio da multidão, começam a procurar Jesus em meio aos familiares que ali estavam, e Jesus tinha 8 anos, e eles vão procurando, e eles: não, nós precisamos voltar a Jerusalém, nós perdemos Jesus, nós perdemos o nosso filho. É Maria e José, que estavam cuidando do Salvador, do menino Jesus. E a Bíblia diz que quando eles voltam a Jerusalém, e eles procuram em alguns lugares, de repente eles entram no templo, e eles se deparam com Jesus no meio dos doutores. Aleluia, isso para mim e para você, no mundo espiritual, traz uma coisa, algo tão extraordinário e tão grande, porque tem tanta gente procurando a solução, procurando o que perdeu em tantas coisas aí fora, em tantas coisas na vida, e vai procurando aquilo que perdeu, e vai procurando aquilo que perdeu, e vai procurando aquilo, e por que não dizer que muitos perderam o próprio Jesus, a comunhão com Ele, aleluia, a proximidade dEle. Mas quando você entra no templo, aleluia, você encontra aquilo que havia sido perdido, aquilo que havia sido deixado, aquilo que havia sido esquecido, aquilo que você se despreocupou, e era o que Maria e José tinham feito, esqueceram, se despreocuparam, está tranquilo, está no meio da multidão. Há quantos valores que eu e você vamos perdendo na caminhada. Eu estou levando para o lado espiritual para você entender, quantos valores que a gente vai perdendo no decorrer da nossa existência,
consciência que a gente precisa voltar ao templo, voltar à presença do Senhor e dizer: restaura os valores ao meu coração, restaura os valores ao meu entendimento, para que eu possa desfrutar do teu cuidado. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu e você precisamos dizer: Senhor, eu preciso encontrar algumas coisas que se perderam. Capítulo 15 de Lucas vai relatar o capítulo das coisas perdidas. Uma mulher que perde uma dracma de 10 que havia ganhado na sua noite de núpcias, no seu casamento. Ela perde uma, ela varre a casa, ela ajeita tudo, ela vai organizar tudo dentro de casa para procurar aquilo que havia perdido. Vai ter um pastor que tem 100 ovelhas, mas perde uma, e vai organizar as ovelhas 99 ali, e vai sair ao redor. Ele precisa encontrar aquilo que havia perdido, a ovelha que havia se perdido. E também vai ter um pai que perde um filho, por espontaneidade o filho vai embora, e o pai fica todos os dias na janela da casa dizendo: o meu filho vai voltar, aquilo que eu perdi eu vou ter de novo, aquilo que eu não tenho mais vai voltar a fazer parte do meu dia a dia. Eu não sei o que você perdeu, mas eu tenho certeza que nesta noite Jesus está dizendo: eu posso trazer de volta. Se você se aproximar de Jesus, Ele vai fazer você encontrar, Ele vai direcionar os teus passos para você alcançar novamente. Se é aquilo que o inimigo roubou, se é aquilo que você perdeu, mas Ele é poderoso para dirigir a tua vida, orientar teus passos e você abraçar novamente aquilo que você tanto almeja e deseja. Aquele pai não ficou um dia sem olhar pela janela: meu filho vai voltar. E de repente o filho volta. A Bíblia é tão linda quando vai falar do filho que volta, porque ela diz assim, que não foi o filho que correu, foi o pai que correu. Não foi o filho que reconheceu o pai, foi o pai que reconheceu o filho. O pai estava lá, normal, com a sua vida, com a sua roupa tradicional, com a sua barba, normal, era o pai que estava lá. E o filho não viu o pai. O filho estava maltrapilho, o filho estava com as roupas rasgadas, o filho estava cheirando mal, mas o pai disse: ele está feio, mas ele é o meu filho. Aleluia, aleluia, ele está desfigurado, mas ele é o meu filho. E o pai sai de dentro de casa e vai correndo abraçar o filho, e dá roupa nova, dá anel no dedo, dá sandália nos pés, e prepara um banquete para aquele retorno, porque achou algo que havia se perdido. Aleluia, tocou muito meu coração, porque quando você entra no templo, as coisas perdidas são encontradas. A moral, os bons costumes, os valores que são inegociáveis e que a sociedade negocia por qualquer valor terreno, carnal e prazeroso. Mas aqui dentro você começa a encontrar os valores novamente. A dracma, aleluia, o rabacalabachuri anda rabachai. Que nesta noite o Senhor venha fazer com que você perceba aquilo que você perdeu, e que aqui você vai encontrar tudo aquilo que o inimigo roubou, aleluia. Que haja restituição, que haja retribuição, que o Senhor venha ajudar você e restituir aquilo que o inimigo roubou de você, e que aquilo que você perdeu de qualquer outra maneira, você possa ter visão e dizer: eu preciso mudar a minha maneira de pensar, eu preciso mudar a minha maneira de ser, porque os valores são inegociáveis, e em Cristo Jesus, aleluia, aquilo que havia se perdido foi encontrado, e tudo se fez novo para a glória do nome do Senhor. A quinta bênção, para nós encerrarmos, é a bênção que acontece no templo, é a bênção do milagre. A Bíblia diz que Pedro e João iam todos os dias ao templo na hora nona, na hora da oração, às 3 horas da tarde. A hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde.
E aí você lembra de Ana, que foi à tarde, depois de banquetear. Não tem um horário específico para você vir ao templo. Não tem um horário específico para você orar e entrar na presença de Deus. Mas você não pode ficar sem entrar na presença de Deus. Você e eu não podemos ficar sem orar e falar com Deus. Sem entrar, seja em qualquer aposento da nossa casa, fechar a porta. Ou talvez lá na empresa, fechar a porta e dizer: eu vou falar com Deus. Eu preciso que Ele fale comigo, aleluia. E naquele dia especial, Pedro e João estão indo ao templo, e quando chegam na porta do templo, a porta chamada Formosa, tem um paralítico ali que estava ali pedindo esmola, e o paralítico estende a mão como quem deseja receber alguma coisa, e olha para, talvez não olha para Pedro, mas Pedro, quando para, diz: olha para nós. E o moço, que não tinha mais dignidade, que tinha sido abandonado, que estava paralítico, que não tinha condições de erguer os olhos porque a vida dele estava arrasada, ergue os olhos e vê Pedro e João. E Pedro diz: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós vamos te dar, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia, aleluia. É no templo que o milagre acontece. Você pode estar arrasado, cabisbaixo, sem ter condições de olhar para algumas pessoas, sem ter condições de levantar o seu olhar ao nível da humanidade, ou talvez sem condições de levantar o seu olhar, aleluia, ao nível divino e espiritual, e olhar para o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Mas nesta noite, independente do que você praticou, independente das coisas que aconteceram, levante os seus olhos não só ao nível das pessoas, mas levante os seus olhos ao nível do divino, do sobrenatural, ao nível do Deus Todo-Poderoso. Erga os teus olhos, porque Deus está interessado em realizar um milagre aqui no templo, para você ser mais do que vencedora. E Pedro pega pela mão, os artelhos se firmam, aquele moço se levanta, aleluia, e o templo passa por algo extraordinário aquele dia. Eles entram no templo cantando, saltando e adorando ao Senhor, porque é no templo que o milagre acontece, é na presença de Deus que o milagre acontece. Pastor, você não está falando só do templo, eu estou falando da presença de Deus, é de nós entrarmos diante dEle, rasgarmos o nosso coração, abrirmos a nossa alma, desfazermos dos nossos achismos e sentimentos humanos e dizer: Senhor, eu quero estar na tua presença. Eu achava que era desse jeito, eu achava que era dessa maneira, eu entendia que era desse jeito, mas ao entrar na tua presença, eu pude contemplar, eu pude ver, eu consigo ver. Aproxime-se do Senhor, aleluia, tirando tudo aquilo que você tem de preconceito no teu coração, e diga para Ele: Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver o extraordinário. Aleluia, o normal é desse jeito, o normal é daquele outro jeito, eu quero viver o sobrenatural, além do normal, além do que as coisas podem fazer terrenas, aleluia, eu quero viver o espiritual, o milagre, para a glória do nome do Senhor Jesus. Fica de pé na presença de Deus nesta noite especial. Aleluia. Quando você entra no templo, quando você se aproxima do Senhor, aleluia, você vai entender que Ele ouve a tua oração. Não tem oração realizada, e Jesus vai limpar o templo. Num dos evangelhos está registrado que ele pega um açoite, um zorrague, aleluia, e entra no templo e vai expulsando todos os mercadores e cambistas, e ele limpa o templo. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, a minha casa é chamada lugar de oração, aleluia. Quando você entra aqui, a tua oração é respondida. Quando você entra na presença de Deus, a tua oração é respondida. Quando você chega diante dEle, você vê a glória e o poder dEle, você vê o que Deus tem projetado para o teu futuro, você encontra valores perdidos, e você vê o milagre de Deus acontecendo. Eu quero orar com você nesta noite. Se você desejar vir à frente, Deus quer fazer milagres na tua vida nesta noite.
Se você quer uma oração especial para a tua vida, seja ela espiritual, física, financeira, ali talvez algumas coisas que estão travadas, algum emaranhado de coisas te cercou e você começa a olhar e todo mundo prospera e você parece que não consegue prosperar na vida espiritual, ministerial, na vida física, a tua saúde é conturbada, todo mundo está bem, mas você não está bem. Em nome de Jesus, aleluia, nesta noite é a noite do teu milagre, é a noite da tua vitória, é o dia que Deus escolheu para te abençoar. Talvez você está empreendendo e você está fazendo algo e parece que não está acontecendo, talvez o teu salário não está dando, talvez as tuas condições estão difíceis e Jesus está dizendo: entra na minha presença, entra na minha presença que eu vou responder o teu pedido, eu vou mostrar a minha glória, eu vou te prover, aleluia, uma revelação acerca do futuro da tua existência. Venha receber a bênção do Senhor Jesus, venha receber a presença de Deus. Deus tem um milagre para fazer na tua vida, Deus tem algo extraordinário para realizar no teu viver, aleluia. Ele quer cumprir as promessas no teu viver, Ele quer realizar coisas extraordinárias na tua vida. Você vai entender que o processo vai gerar algo sobrenatural. Você está no processo e o processo é difícil, o processo é incompreensível às vezes, o processo parece que, aleluia, em que vai se formando e se moldando, parece que dá tanta dificuldade, mas o Senhor está dizendo: aguenta o processo, passa pelo processo, passa pelos momentos difíceis, porque vai ter milagre, vai ter resposta de oração, vai ter, aleluia, retorno das coisas que se perderam. Deus vai fazer milagre na tua vida. Ore comigo, querido Deus e amado Pai, na tua presença nós estamos nesta noite, e a tua palavra vem falar ao meu coração, ao coração desta igreja. Venha nos dirigir, venha nos orientar, venha nos fazer compreender e entender a tua vontade, o teu propósito, o teu projeto, que nós possamos realmente, Senhor, agradar a ti, servir a ti, engrandecer o teu nome. Te revela para nós, Senhor, te mostra para nós, ajuda-nos a entender que esse processo vai gerar o milagre, que esse processo vai gerar a resposta, que esse processo que a gente está vivendo vai gerar algo novo, extraordinário da tua parte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, revela ao teu filho a tua vontade, mostra para o teu filho o teu querer. Eu repreendo toda a enfermidade em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, tudo que está travado, tudo que está, aleluia, parece que enrolado, que haja o mover do teu Espírito Santo em nome de Jesus, e haja o destravamento, Senhor, haja uma libertação radical e completa em todas as áreas que o teu filho vive, na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira. Nós declaramos vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, aleluia, que os valores venham ser encontrados novamente, aleluia, o valor da família, o valor da moral, o valor, Senhor, de viver na tua presença, os valores, Senhor, aleluia, sacrossantos da tua palavra. Nós declaramos vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, receba o milagre para a tua vida. Oh, aleluia, que Deus te abençoe.